agora, para dar continuidade, vamos cantar o hino 436, que será ver a Cristo. 436. Maria,
Pai que estás nos altos céus, que o Teu nome seja louvado em nosso viver, que o Teu nome seja louvado entre nós neste santo lugar e nesta hora sagrada, que o Teu Santo Espírito nos acompanhe para prestarmos um culto que seja do Teu agrado, Senhor. Te suplicamos pelos méritos de Jesus. Amém. Prece ao Trino Deus, com o número 9, é o hino que vamos continuar a louvar o Senhor. Joelhos, vamos orar. Santo Deus, neste momento estamos aqui perante Ti, em primeiro lugar, para Te louvar e para Te agradecer todas as bênçãos que nos tens dado, todo o cuidado, todo o carinho que nos dispensas. Queremos Te agradecer por todos aqueles que aqui estão presentes. Queremos Te pedir uma bênção especial para cada família, para cada família aqui representada, para cada pessoa aqui presente. Queremos Te suplicar também uma bênção para aqueles que nos ouvem via internet e também para aqueles que aqui nos faltam. Sejam os nossos jovens que estão nos acampamentos, sejam os nossos irmãos e jovens que estão de férias, que Tu os possas abençoar, onde quer que eles estejam, eles possam também estar reunidos para Te louvar, para Te dar graças e para ouvir a Tua voz. Também Te pedimos uma bênção muito especial para todos aqueles que estão doentes, que Tu possas fazê-los sentir o Teu amor, que eles possam ter fé nesse amor, no Teu cuidado e que nós possamos ser uma bênção para eles. Ajuda-nos em cada dia da nossa vida, na caminhada para o céu, que cada dia possa ser um dia em que estamos mais próximos de Ti, mais próximos do ideal que Tu tens para cada um de nós. Vem abençoar-nos neste culto, de uma forma especial abençoa a Raquel, que ela possa trazer a mensagem que Tu tens para nós. É o que Te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Yeah.
Nós vamos agora continuar o nosso louvor através dos nossos dízimos, através das nossas ofertas. Eu vou ler um pequeno texto que vai ser projetado, que vai servir então de introdução a estes momentos. As ofertas deste sábado destinam-se para o campo local, nacional e mundial. Diz-nos o seguinte, Filipenses 4, 11 e 12. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Nos dias mais negros, quando as aparências parecem mais agressivas, não temam. Tenham fé em Deus. Deus conhece as vossas necessidades. Ele tem todo o poder. O seu infinito amor e compaixão são incansáveis. Não receiem que deixe de cumprir a sua promessa. Ele concederá aos seus fiéis servos a medida de eficiência que as suas necessidades requerem. Alegre-se com as provisões diárias de Deus. Só é pobre aquele que deseja ter mais do que aquilo que tem. Sejamos generosos nas ofertas, os planos de Deus são sempre os melhores. Tendo isto em mente, vamos então passar ao momento das ofertas e dos dízimos. Vamos dar primazia às nossas crianças e que haja em nós realmente o sentimento de agradecimento e de verdadeiro louvor ao nosso Deus.
Pai eterno, que estás nos altos céus, te damos graças e louvores por podermos participar deste culto de adoração. Participar também, Senhor, com as nossas ofertas e dízimos, que os possas aceitar, Senhor, como uma prova de nossa gratidão. Abençoa-os, Deus, para que este dinheiro possa ir para as necessidades do campo missionário e que possas também dirigir, Senhor, todos quantos vão administrar. Abençoa de maneira particular todos quantos ofertaram para a tua obra, em nome de Jesus. Amém. Esplendor de um rei, em majestade e luz, a terra tremerá, em Deus se alegrará. Ele é a própria luz e a escuridão fugirá da sua voz, ao som da sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
O Senhor seja louvado quando no nosso coração temos estas palavras: quão grande é o meu Deus, que nunca possamos esquecer quão grande é o nosso Deus. E para nós vivermos isto, temos que realmente recordar a cada dia, temos que realmente recordar a cada momento que o Senhor é grande, foi Ele que nos criou, é Ele que cuida de nós, porque senão nenhum de nós que aqui está, aqui estaria. Antes de prosseguir, agradeço a mensagem que a Vânia nos trouxe, já através do cântico, e antes de prosseguirmos, gostaria de saudar todos aqueles, mais uma vez, todos aqueles que nos visitam. É com grande alegria que temos entre nós a família Pinho, de Espinho, também a Teresa Moreira, que vem de França, e a família Moraes, que vem do Porto. Se, entretanto, eu não tiver citado alguém que está entre nós como visita, sintam-se na mesma abraçados nestas boas-vindas que eu transmiti àqueles que colocaram o seu nome no livro de honra, e sentimos muito prazer com a vossa companhia. Irmãos, neste momento eu vou introduzir aquilo que o Senhor me inspirou para este momento, porque, é assim, eu acredito que Deus traz à nossa mente a mensagem, porque nós oramos para que essa mensagem, para aquilo que Deus quer transmitir à sua igreja, que possa utilizar-nos como meio, que não sejam palavras minhas. E há sensivelmente 15 dias estava na reunião de oração e ouvi uma frase que nunca mais me saiu do pensamento. E a partir dessa frase tive uma série de reflexões e andei a pesquisar na Bíblia até construir aquilo que aqui está e que eu gostaria que meditássemos juntos nisso. A frase foi, portanto, trazida pelo jovem Filipe Mota, que estava a dirigir a reunião de oração nesse dia, e era a frase de um jovem a quem, se a minha memória não falha, não é? Porque também a memória pode falhar ligeiramente, pode não ser exatamente assim, mas penso que a ideia era esta. Um jovem a quem o pastor perguntou se ele estava feliz. Um jovem recém-batizado, penso eu, os pormenores não me lembro. Mas sei que o jovem disse: eu bem queria, pastor, mas Jesus não deixa. Esta frase pode fazer-nos sorrir, mas ela levanta uma questão que é dramática, que é aquela do o que é verdadeiramente ser cristão. Será que ser cristão é antagónico de prazer, é antagónico de contentamento, é antagónico de felicidade? Claro que nós podemos ter a tentação de dizer não, claro que não, mas, sabem, este jovem tem pelo menos uma vantagem, ou pelo menos duas. Eu vou falar em duas. Uma é que foi honesto consigo mesmo. Portanto, ele disse aquilo que realmente se sentia naquele momento e respondeu desta forma ao pastor, dando o ensejo ao pastor de poder ajudá-lo. Como vimos há bocadinho também naquela passagenzinha daquele filme sobre Lutero, efetivamente, porque alguém se queixa, é que outro, o próximo, pode dar uma ajuda. E por outro lado, eu ia dizê-lo um bocadinho mais à frente, mas de certa forma acho que já posso adiantar isso. E por outro lado, pelo menos este jovem fazia uma distinção. Este jovem sabia que o prazer segundo o mundo
não estava condizente com o prazer segundo Cristo. Sabem, porque há uma preocupação que eu tenho tido no meu coração já há bastante tempo, é quando eu vejo que à nossa volta a imagem de Cristo está a ser tão desfigurada, mas tão desfigurada, que se não nos agarrarmos à sua palavra, a estudarmos mais do que aquilo que fazemos, qualquer dia somos enganados. Porque não se iludam, esta forma de desfigurar o cristianismo ou desfigurar a imagem de Cristo, fazendo de Cristo alguém tão bonzinho que se ri até das piadas, que se ri até de quando nós falhamos, não está de acordo com aquilo que eu vejo na Bíblia. Por isso, quando eu vejo que é isso que passa através dos meios de comunicação social, dos filmes que são produzidos, dos livros que se escrevem, e que, quer queiramos, quer não, estamos todos sujeitos a estas influências porque estamos a viver aqui. Mas voltando um bocadinho atrás, porque aquilo que eu estou agora a dizer, e a dizê-lo um pouco mais à frente, voltando atrás, porque é que este jovem punha de um lado o prazer e do outro lado Cristo? Eu sei que não é nada de novo, mas nunca se sabe. Pode alguém andar aqui distraído e não ter reparado que estamos num conflito e que esse conflito começou com os nossos primeiros pais, não é verdade? E a partir desse conflito é que houve esta divisão, não é? Porque, se eu vos perguntar, Adão e Eva, quando foram criados e estavam lá no Éden, tinham algum problema de eu bem queria, mas Jesus não deixa? Não. Que me conste, não. E vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 1 de Gênesis. E vamos ao versículo 27. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 27, desculpem. É-nos dito, então, na palavra inspirada de Deus, e criou Deus o homem à sua imagem. Peço desculpa, não sei se todos estão. É fácil, é logo no início. Capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Vamos continuar até ao 29. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra. E podemos parar aqui. E agora vamos ao capítulo 2, e do versículo 18 ao 23. 2, 18 a 23. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idónea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idónea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: este é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. E agora saltamos o 24 e vamos ao 25.
e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Eu vou ressaltar algumas coisinhas destes versículos que nós lemos. Reparem, no primeiro, 27, foram criados à imagem de Deus. Portanto, se eram criados à imagem de Deus, certamente eram perfeitos e toda a felicidade, toda a plenitude da felicidade habitava neles. Depois foram abençoados para frutificar. E até parar assim um bocadinho na palavra abençoados. O que é abençoado? Ser abençoado é ser... Eu não gostaria de utilizar a palavra destinado, mas entendam que é no bom sentido. Ser programados para. Portanto, ser destinados a felicidade. A quê? A frutificar. Para que fossem tão felizes que tivessem o desejo de crescer. Crescer em todos os sentidos. Não só no sentido de ter muitos filhos, mas crescer no conhecimento, crescer na alegria, crescer em tudo. E para dominar, para frutificar e para dominar. Depois, um pouquinho mais à frente, vimos que, como não se encontrava nenhum ser igual no sentido... Adão pôs os nomes aos animais e apercebeu-se que faltava alguém. Mas Deus não queria que faltasse nada. E então providenciou alguém idôneo. Idôneo quer dizer o quê? Apropriado. Que estava totalmente, poderíamos dizer, feito à medida. E está certo. Estava exatamente como Adão precisava. De uma companheira, de alguém com quem conversar, de alguém com quem partilhar essa alegria que Deus colocara no seu coração. Tudo muito bem. E o último versículo, não se envergonhavam de não ter vestes. Irmãos, queria que compreendêssemos que quando isto é escrito, foi inspirado por Deus, mas é escrito numa altura em que todos nós precisamos de vestes para nos taparmos. Isto é, quando Moisés escreveu sob inspiração, ele quis ressaltar a ideia, fazer ressaltar a ideia que eles não possuíam vestes humanas. Não queria entrar muito nisto, porque já falei nisso na reunião de oração, quando estive numa reunião de oração com este tema, mas eles tinham as vestes que Deus lhes tinha dado, que eram vestes de glória, não vestes humanas. Tinham a justiça de Deus, digamos assim, não a sua própria justiça. Por isso, realmente não havia nada de que se envergonhar. Eles eram como crianças perfeitas e inocentes e alegres e felizes. Tudo bem. A única coisa é a primeira palavrinha do capítulo seguinte. Reparem, no capítulo 3, versículo 1, a primeira palavra. Este ora. Esta conjunçãozinha vai nos indicar uma oposição. Portanto, algo que já existia antes de Adão e Eva e que, não, esta gente aqui está muito feliz, eu tenho que complicar aqui um bocadinho. Eu tenho que destruir aquilo que Deus fez tão, provavelmente não terá dito tão belo, porque penso que não era de sua índole dizer ou reconhecer que aquilo que Deus criava era perfeito e era bom. Então, esse ser veio, e aquilo que vai acontecer entre o versículo 1 e o versículo 6, nós já vamos ver. Mas vamos ao versículo 6, saímos de um momento de perfeita alegria, perfeita paz, perfeita unidade, e vamos ao versículo 6 do capítulo 3. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. O que é que nós temos aqui? De repente, após uma conversa, Eva apercebe-se que há alguma coisa mais agradável do que a presença de Deus. Há alguma coisa mais desejável.
e quebrou-se a paz. A paz do coração de Eva acabou. E, infelizmente, foi ela também veículo para se acabar a paz do seu esposo, não é? Reparem, se recuarmos até o início do capítulo, vemos que aquilo que a serpente, mas em vez de dizermos a serpente, vamos já diretamente ao ponto da questão. Não era a serpente que estava a falar. Nós sabemos que quem falava através da serpente era o inimigo de Deus, era Satanás. Aliás, porque ele traiu-se nesta conversa. E nós já vamos ver. Reparem, ele começa por dizer o seguinte. Eu gostaria que agora tivéssemos um dedinho aqui no capítulo 3 de Gênesis e outro no capítulo 4 de Mateus. E nós já vamos ver porquê. Mas se puderem, procurem, já ficam aí com a mão a marcar o capítulo 4 de Mateus. Vai ser logo no início do capítulo 4, portanto, não é preciso folhear muito. Vamos então novamente ao 3 e logo assim, para início de conversa e como quem não sabe e é ingênuo, pergunta: é assim que Deus disse? E o que é que Deus disse segundo Satanás? Não comereis de toda a árvore do jardim? Foi assim que Deus disse? Agora reparem, o que é que falta aqui? Eu estava, é uma coisa que eu tenho pena, não preparei um PowerPoint, porque assim poderíamos ver distintamente o que é que falta na frase que Deus disse. Mas nós vamos, fica aí tudo junto, portanto não é muito difícil. Vamos ao capítulo 2 e no versículo 16, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. E no 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Reparem numa coisa. O que é que falta? Há algumas coisas que estão e outras que faltam. Se repararmos, de toda a árvore do jardim, o primeiro segmento da frase que Deus disse, Satanás repete, de toda a árvore do jardim. Mas depois o Senhor diz, comerás livremente. E Satanás diz, não comerás livremente. Isto é, sem livremente, não comerás. É assim que Deus disse, de toda a árvore do jardim não comerás. E falta mais qualquer coisa. O Senhor tinha dito que a árvore se chamava a árvore do conhecimento do bem e do mal. E agora reparem na resposta de Eva. Portanto, já vimos que na resposta de Satanás ele omite algumas... Na pergunta, ele omite algumas coisas, ele não diz tudo. E na resposta de Eva, curiosamente, acaba por acontecer a mesma coisa. Ela também não diz exatamente como o Senhor disse. Porque Eva responde, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, o Senhor tinha dito que era a árvore que está no meio do jardim. Já repararam num pormenor? Qual era a árvore que estava no meio do jardim? Se vocês forem ao... Deixem-me cá ver. Eu aqui não apontei, mas se nós temos aqui o que é que está no meio do jardim, qual é a árvore que está no meio do jardim? No versículo 9. Versículo 9 do capítulo 2. Vejam qual é a árvore que está no meio.
E para aqueles que conhecem um bocadinho que seja de árvores, sabem que não é possível que duas árvores estejam exatamente lado a lado. E o meio é o meio. Não é ao lado. Reparem o que é que está no meio do jardim. Eu estou à espera que vocês digam. A árvore da vida. Por que é que Eva se enganou tanto? Será que ela tinha problemas de localização? Dizem que as senhoras têm problemas com localizar as coisas. Não me parece. Sabem quando o Senhor falou dessa árvore? Deu-lhe um nome. Não disse, olha aquela árvore ali. Mas disse a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Sabem que se eu falar aqui com o Kim, e se eu lhe disser assim, Kim, não te esqueças de falar com o João. Se eu lhe disser com o João, é porque eu sei que o Kim sabe quem é o João. Não vou dizer o nome, não vou enunciar um nome, sem primeiro pôr a par a pessoa a quem eu estou a dar o recado. Portanto, quando o Senhor diz da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, será que o Senhor não lhes tinha falado sobre essa árvore? Tinha. Eles sabiam o que era aquela árvore. Então, Eva faz uma coisa que nós fazemos muito bem hoje em dia também. Eva diz, não é bem assim, aquilo não é assim tão mau. E aliás, vou-vos dizer uma coisa. Quando Eva olhou para a árvore era linda ou era feia? Era raquítica? Não, era desejável. O fruto era bom ou será que era amargo? Será que o fruto era amargo? Se fosse amargo, ela teria continuado a comer e teria levado para o esposo? Não. O fruto era bom. Quem é que tinha feito a árvore? Deus, que só faz coisas boas e perfeitas. O problema não estava em comer do fruto. O problema estava em desobedecer. E vocês vão dizer, é a mesma coisa. É a mesma coisa, mas o problema começou quando ela desejou comer o fruto. Quando ela se esqueceu de fazer aquilo que nós vamos agora ver em Mateus 4. Vamos a Mateus 4. E vamos ao versículo 3. E chegando-se a ele, a quem? A Jesus. E chegando-se a ele, o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Não vou dizer nada de novo. Todos nós sabemos que Jesus tinha acabado de passar por um grande e longo jejum. 40 dias, 40 noites. Diga uma coisa, Jesus estava fraco fisicamente? Sim. Jesus estava fraco espiritualmente? Não. Espiritualmente não estava fraco. Espiritualmente estava forte. E a resposta não se fez esperar. Não ponderou as palavras do inimigo. Deu-lhes o desprezo que elas mereciam. Porque a tentação não era comer o pão. A tentação não era realizar um milagre. A tentação era duvidar de Deus. Se tu és o Filho de Deus, Satanás não sabia que era o Filho de Deus, que ali estava? Era para ele que Jesus tinha que mostrar que era o Filho de Deus? Assim como Satanás tentou Eva e lhe disse, foi assim que Deus disse, ora mostra-me lá a tua sabedoria, mostra lá como tu sabes bem. E o que ela mostrou é que não sabia bem. Porque o normal, digo eu, o normal é que ela tivesse repetido ipsis verbis, sabem? Quer dizer, ipsis verbis é palavra por palavra, isto é, tudo direitinho. As palavras que Deus tinha dito. Portanto, assim como Jesus deu o desprezo à tentação que Satanás lhe lançou e disse,
portanto, ignorou completamente aquela primeira parte, se tu és o Filho de Deus, nem respondeu a isso e passou logo para a segunda parte. Está escrito, não só de pão viverá o homem. Isto é, estás preocupado comigo? Estás preocupado se eu tenho fome? Ou se eu estou com necessidades físicas ou fisiológicas ou qualquer coisa assim? Estás preocupado comigo? Não estejas, porque até agora me tenho alimentado da palavra de Deus e essa é que importa. Voltando a Eva, sabem, eu vou fazer um pequeno exercício de imaginação. Vamos imaginar por um momento que Eva seguia o que Deus tinha dito. Ou seja, o que é que o Senhor lhes tinha dito? Vamos ao primeiro capítulo. Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. E disse: eis que vos tenho dado toda a árvore que dê semente. Deus disse-lhes: eu criei-vos e criei isto tudo para vós. E agora imaginem que Eva, com isto no pensamento, dissesse: quando Satanás lhe disse: é assim que Deus disse, não comerás toda a árvore do jardim, ela respondia desta forma. Desculpem que eu estou à procura das minhas notas. Eva respondia: Deus disse, um pouco como, está escrito. Não é está escrito, não estava escrito, estava dito. Mas a palavra era tudo. E a mente de Adão e de Eva não é como a nossa de hoje. Como vocês agora mesmo viram. Acabei de mostrar-vos como nós estamos. Eu não sei se vocês estão assim. Eu estou com uma memória muito fraquinha. Mas naquela altura não era assim. Adão era capaz de se lembrar e de distinguir, diz-nos o Espírito de Profecia, o som de todos os pássaros. Portanto, ele não se esquecia de nada daquilo que Deus dizia. Reparem, Deus disse: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Livremente, eu tenho liberdade de comer de toda a árvore. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres morrerás. E agora vamos supor que, apesar deste chega para lá, Satanás insistia e dizia aquilo que disse: certamente não morrereis. Então Eva podia ter dito: Deus disse, eu sou o Senhor teu Deus que te criou. Eis que vos tenho dado tudo. E tu, quem és? Isto era uma seta para Satanás. Quem era ele? Ele não era nada. Ele não era criador. Ele queria ser como o Criador, mas ele não era nada. Como é que ele se atrevia a lançar essa afronta sobre Deus, de que Deus tinha mentido? Certamente não morrereis. Isso era uma mentira. E agora reparem, ignorando a seta, a serpente dizia-lhe: Deus sabe que no dia em que dessa árvore comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E agora reparem, há bocadinho não sabia nada sobre a árvore e agora já diz que eles ficariam a saber o bem e o mal. Afinal, ele já sabe alguma coisa sobre o bem e o mal. Então, havia que estar atento. Por que é que Eva não estava? Será que havia algum interesse em conhecer o mal? Vocês poderão dizer-me: Raquel, por favor, ela tinha curiosidade, que é o que muitas vezes acontece, quem tem muita curiosidade acaba por ser apanhado nas armadilhas, não é? Pois é.
Eu digo-vos uma coisa, eu acho que ela era hipnotizada. Não se apercebia de nada, do perigo que estava ali, ela não se apercebia de nada. Ela não estava com a lição estudada. O Senhor tinha ensinado e, no entanto, ela não tinha aprendido. Porque senão podia responder exatamente aquilo que era adequado responder naquele momento. Por que é que ela se enganou em tudo o que o Senhor tinha dito? Por que é que ela não viu? Irmãos, eu não sei se repararam na sequência, não é nada de novo, mas primeiro a pergunta é inocente, mas aos poucos ela é muito mais incisiva e mesmo assim Eva não se apercebeu. Reparem, primeiro é só uma pergunta, parece que não tem nada de mal. Olha, será que foi que Deus disse assim? E então, Eva, solícita, não é? Pronto, vou aqui esclarecer esta pobre alma que não sabe de nada. Mas depois não é muito mais claro? Certamente não morrereis. Isso é uma mentira. Como é possível nós aceitarmos de toda a cultura que nos rodeia, nós aceitarmos tanta ofensa a Deus? Como é possível às vezes aceitarmos na nossa própria casa que o nome de Deus seja blasfemado? Quando Eva não se rebelou, assim também somos nós quando não nos revoltamos, quando o nome de Deus é blasfemado à nossa frente e talvez, infelizmente, pelos nossos atos ou talvez até pelo nosso silêncio. E depois ainda foi muito mais claro. Deus não quer que vocês comam dessa árvore, porque sabe que no dia em que dela comerdes, sereis como Ele, como deuses. Quem é que quis ser como Deus? Satanás, o anjo caído. Então ele não estava ali, como há pouco a Sílvia nos falou na escola sabatina, então ele não estava a revelar as suas digitais, ele não estava ali a mostrar as cartas todas. Só que é assim, é como a teia de aranha. Não sei se já repararam. Primeiro a pessoa é apanhada na teia. Foi a primeira resposta errada que Eva deu o ensejo, deu a oportunidade a Satanás de continuar a lançar os seus fios. Mas vamos voltar ao jovem. Lembram-se, ainda não me esqueci. Não me quero perder do foco. O foco é alegria, prazer, contentamento, felicidade, é antagónico a Cristo. E reparem, vocês disseram que não. Mesmo se não disseram, eu acho que estavam a pensar isso. Então eu vou dizer que disseram. Mas reparem, este jovem, que eu já vos disse há bocadinho, e portanto vou retomar aí, este jovem reconheceu pelo menos uma coisa. Que havia uma diferença entre aquilo que ele desejava no seu coração e aquilo que ele sabia que Deus não queria. E, como eu vos dizia, a cada momento, se nós estivermos atentos, estamos constantemente a termos motivos que nos levam a contemplar, assim como Eva contemplou a árvore e viu que ela era desejável e mais não sei quantos, nós muitas vezes contemplamos as carnes, e eu vou pôr carnes entre aspas, não quero que pensem que eu estou só a falar de alimento físico, mas em carnes ponham tudo o que quiserem. Contemplamos as carnes do Egito e da Babilónia. E damos motivo a que Satanás veja um potencial alvo para as suas armadilhas. Ele põe, primeiro dá-nos a provar
como aconteceu com Eva. Ela provou, o fruto não sabia mal, e eu então também pergunto, qualquer das coisas que Satanás oferece ao ser humano é assim tão má que a pessoa recua horrorizado? Não, se a pessoa provar, fica viciada. Sabem, uma das respostas que eu sempre mais admirei e que também para mim era um bocado estranha, era aquela de José. Como farei este tão grande mal perante o Senhor? Quer dizer, o mal, a olhos humanos, era para com o seu próximo, para com Potifar. Mas José viu primeiro o mal que ele estaria a fazer perante Deus. E eu vou retomar um bocadinho aquilo que eu vos disse há bocadinho. Jesus desprezou Satanás quando lhe disse, quando nem respondeu àquilo que Satanás queria. Eva, eu vou dizer algo muito forte, mas os irmãos perdoem, porque às vezes é melhor que doa do que nós não pormos as coisas como elas são. Eva desprezou Deus quando não rejeitou a tentação, quando não respondeu corretamente a Satanás. E agora vocês dirão, não estás a acusar Eva? Não, estou a acusar nós. Porque Eva é a nossa mãe lá ancestral. E nós, não fazemos o mesmo? Quando não recuamos horrorizados e desprezamos aquele que vem para nos tentar. Reparem que eu não vos falei da última. Quando Satanás, eu só agora é que eu estou a reparar, o tal problema da memória. Quando Satanás lhe disse, Deus não quer que vocês comam da árvore, porque sabe que no dia em que dela comerdes, os vossos olhos se abrirão e sereis como deuses. Vai-te, Satanás. Era assim que ela devia ter dito, não é? Vai-te, Satanás, porque só a Deus adorarás e só a Ele servirás. Eu quero servir só a Deus. Não quero saber de nada daquilo que tu estás a dizer. E assim teria honrado a Deus e desprezado a Satanás. Desprezado a oferta que ele fazia. O que é que nos acontece a nós? Quando nós damos trela e deixamos que Satanás nos tente e deixamos que nos vença, quando Cristo nos deu o poder. Cristo nos deu o poder para vencer. O que é que nós fazemos com esse poder? Será que nós respondemos, está escrito? Ou dizemos, tal, não é assim tão mau, isto em si não é assim tão mau. Ainda ontem estava a ouvir uma palestra do Daniel Spencer e houve uma coisa interessantíssima, porque realmente ele próprio dizia, eu tomo só assim um bocadinho, isso não faz muito mal, por falar do café. E depois diz assim, mas depois aquela coisa também é só assim um bocadinho, isso não... Diz assim, tudo separado, se calhar até nem fazia muito mal, disse ele. Eu não acho. Reparem, eu não acho isso. E também penso que Deus não acha isso. Porque se Deus disse, apanhei-me as raposinhas, e ele depois falou nisso, diz assim, mas o problema é que depois são muitas raposinhas juntas. E o problema foi aquilo que aconteceu com Eva. Começa por uma, e depois vai outra, e vai outra, e vai outra, e quando a pessoa vai a ver já está toda presa. E a fazer aquilo que depois diz, mas porquê é que eu não respondi assim? Mas porquê é que eu não rejeitei assado? Mas porquê é que eu me deixei iludir por isto e por aquilo? Mas porquê é que eu deixei que Satanás me convencesse que eu devia ter rancor no meu coração? Não! Não é isso que Deus quer. Deus quer-nos livres e felizes. Bem, vamos aos finalmente, porque meu intuito, quando eu pensei
quando eu pensei trazer esta frase deste jovem, era: o que é que nós podemos fazer quando temos este tipo de constatação na nossa vida? Quando pensamos, eu bem queria, mas Jesus não deixa, porque há alguma coisa a fazer. Não pensem que vamos ficar nesta tónica tão dura. Vá lá, vamos dizer assim, ela é dura. Se nós dizemos sim a Satanás, estamos a desprezar Deus. Cuidado. Não podemos enganar-nos. Não há 3 caminhos, só há 2. E Satanás não vem a nós dizendo... Vocês imaginem um bocadinho. Agora vem esta imagem. Imaginem que Eva, quando ia assim para pegar no fruto, lhe vinha ao pensamento: estás a odiar Deus. Estás a desprezar Deus. O que é que Eva teria feito? Teria retirado a mão como se a fruta queimasse. Não acham? Eu acho que sim. Portanto, Satanás nunca vem com nunca deixa que nós ouçamos estas coisas. Como é que nós podemos ouvir estas coisas? Alimentando-nos da palavra. Porque é que Jesus pode dizer está escrito? Irmãos, em 40 dias e 40 noites, convivendo com o Pai, não se esqueçam que Ele nasceu, que Ele encarnou aqui, neste mundo de pecado. E que, apesar de ser Deus, Ele tinha a carne humana, assim, por cima. E que Ele não vinha com a missão de mostrar perante o universo e perante Satanás e perante todas as hostes angélicas que foram enganadas por Satanás, Ele não vinha para mostrar que no poder sobrenatural é possível vencer, mas que era possível vencer na carne com o poder de Deus. E, portanto, Ele teve que estar ali em comunhão com o Pai. Isto foi uma necessidade. E essa necessidade que Cristo teve, nós temos também. Não pensemos que vamos vencer na nossa força, porque foi isso, desculpem a expressão, que tramou Eva, que tramou Adão e que nos trama a nós, se pensarmos assim. Não eu, mas Cristo viva em mim. Não eu, Senhor, mas Tu faz em mim aquilo que Tu queres. Não deixes, Senhor, em nenhum momento que eu esteja só com o inimigo. Nunca. A oração constante, o vigiar constante é essencial e o estudar constante. Nunca está esgotada a palavra de Deus, nunca. Irmãos, quando a tentação nos diz isto não é nada, vamos procurar a palavra de Deus. E se não chega, vamos procurar ao Espírito de profecia. Porque é-nos dito, e eu gosto também muito desta imagem, que o Espírito de profecia é assim como uma lupa. Nós às vezes olhamos para aqui e podemos não ver. Mas se olharmos para o Espírito de profecia, é impossível não ver. É impossível não ver o que está certo e o que está errado. E não desprezemos a palavra de Deus. Se Eva tivesse utilizado a palavra, não teria caído. Vou terminar com o sumário da lição desta semana. O sumário está no final da lição de sexta-feira. Dizia assim: em Cristo fomos adotados, e a Carla falou nisto, na família de Deus como seus filhos e suas filhas. Como filhos de Deus temos acesso a todos os direitos e privilégios incluídos nesse relacionamento de família. E eu vou sublinhar relacionamento de família. Irmãos, quando nós nos abeiramos da palavra de Deus só à sexta-feira à noite, ou ao sábado durante a escola sabatina, ou ao sábado durante o culto, e depois
não há mais palavra de Deus durante toda a semana? Vocês acham que há relacionamento de família? Neste momento a minha filha está longe, mas não há um dia que eu não consiga passar. Já houve alguns dias em que eu não consegui falar com ela pelo Skype, não é? E aqueles que sabem que como antigamente não havia estas maravilhas da tecnologia, às vezes tinham que ficar dias e dias à espera de uma carta. Mas quando eu não posso falar com ela, eu vou lá às mensagens e deixo-lhe uma mensagem. E no outro dia de manhã, quando eu ligo o computador, já está lá uma mensagenzinha a dizer: está tranquila, mãe, que eu estou bem, está tudo bem. E eu fico toda contente para o dia todo. Vocês não acham que o nosso Pai também merece isso? E merece muito mais. Que nós lhe dediquemos o melhor de nós, as nossas mais ternas afeições, o nosso primeiro bom dia, a nossa última despedida à noite. E que nos cheguemos à sua palavra para que saibamos como ter vida e ter vida em abundância. Porque Ele nos deu tudo. Esse relacionamento só será efetivo quando tivermos um relacionamento com Ele, como nós temos dentro do nosso núcleo familiar. E se não temos núcleo familiar, infelizmente, pode acontecer por muitas razões, cultivemos este com o Senhor. Irmãos, eu vou-vos deixar até antes disso, este jovem, quando começar assim a conviver com Jesus, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, chegará a um ponto em que ele nem se vai lembrar que prazer é esse que eu tinha antigamente. E isto que eu vos digo não é falácia, é experiência própria. Talvez um dia eu conte algo acerca disto. Porque muitas vezes eu gosto muito de pregar sobre a alegria. Não sei se já repararam, mas muitas vezes eu venho com esta mensagem que o cristão tem de ser alegre. E eu às vezes penso assim, as pessoas vão pensar que a minha vida é toda alegria e toda maravilha e não há nada de mal. Não, é nada disso. E é agora que eu gostaria de falar do título, porque vocês vão dizer, tudo aquilo que tu estiveste a dizer, o que é que tem a ver com o título? Mas antes disso, queria deixar só mais uma promessazinha, que foi uma frase que também me impactou muito esta semana. Estava a ler aquela parte em que Isaac e o pai, novamente aqui uma relação de família, se encaminham para o monte e Isaac diz ao pai: pai, está aqui tudo, mas onde é que está o cordeiro para o holocausto? E aquela frase de Abraão: filho, no monte do Senhor Deus proverá. Eu vou-vos dizer uma coisa, já não é Deus proverá, é Deus proveu, providenciou. Deus já deu, já está. A única coisa que temos que fazer é colocarmos do lado de Cristo. Ele venceu, tudo está feito. Esse cordeiro já veio, esse cordeiro já fez tudo. Porque havemos de colocar-nos ao lado do que é frágil. Quando Adão e Eva perderam as suas vestes, sabem o que é que ficou? Sabem porque é que eles sentiram vergonha? A glória de Deus deixou-os e eles o que é que eram? Digam lá de que é que eles tinham sido feitos? De barro. Era apenas um pouco de barro e é o que nós somos. Glória a Deus, porque Deus nos deu uma mente para nós o adorarmos. Nos deu uma mente para nós entendermos como Ele é grande, como Ele é maravilhoso e como tudo fez para que nós fôssemos felizes. Vou-vos deixar então agora com o tal versículo. Na quarta-feira, o Enoque telefonou-me
e disse-me que precisava dos dados para o boletim. Irmãos, eu não tinha título. Eu disse-lhe que não tinha hinos e não tinha. Não tinha nem o título, nem os hinos. Mas os hinos foi fácil, arranjei rápido. Agora o título, tive que orar. Não consegui encontrar um título, porque eu gosto muito assim de um título que impacte. E de repente, os irmãos podem me dizer, estavas a pensar nisso? Não estava, não estava. Acabei de fazer a oração e veio-me assim, a alegria vem pela manhã. Para mim isso não tinha nada a ver com a mensagem, mas achei interessante. E escrevi ao Enoque, portanto, mandei-lhe a mensagem com o título e os hinos. Sabem porquê que a alegria vem pela manhã? Porque aquilo que nós vivemos, se vocês forem a Salmo 30, versículo 5, é onde está este verso, fala-nos do choro da noite e depois a alegria vem pela manhã. O choro da noite é a nossa vida aqui, porque este mundo não presta. Ainda esta semana fiquei com o coração apertadinho por todas aquelas pessoas que perderam a vida daquela forma tão triste. Isso é o choro da noite. Mas amanhã, sabem o que é? É quando nós nos sentamos à mesa com Cristo. É quando nós comemos com Cristo e comemos do pão da vida e falamos com Ele e aprendemos daquilo que Ele nos quer ensinar, para que a nossa vida seja renovada e seja cada vez mais rica e cada vez mais plena, porque Ele quer imprimir em nós o seu caráter. Lembrem-se, Deus nos fez à sua imagem e semelhança e Ele quer que essa imagem esteja em nós. Amém? Que ela possa cada vez mais estar em nós se nos aproximarmos dEle e com Ele cearmos e lhe abrirmos constantemente a porta do nosso coração. Amém. Vamos finalizar o culto desta manhã com o hino número 371, Cuidará de mim também. Cuidará
Bom Pai, graças te damos, Senhor, porque tudo fizeste por nós, mesmo quando nada merecemos. Mas, Senhor, queremos oferecer-te a nossa vida, que nada é, mas para ti é tão preciosa. E queremos que através de nós possas mostrar a Satanás que ele não é o vencedor. Possas mostrar através da nossa vida, Senhor, utiliza-nos para isso. Mesmo que para isso tenhamos que morrer, mesmo que para isso tenhamos que perecer, porque o nosso eu tem que perecer todos os dias. Por isso, Senhor, ajuda-nos a considerar esta vida de nada, para só considerar de grande valor aquela que tu nos vais dar mais tarde. Te suplicamos, Senhor, que nos fortaleças no nosso propósito de seguir avante, de seguir firme em Ti, de seguir firme na Tua palavra e de em nada mais confiarmos senão no Teu poder e no Teu braço forte. Te suplicamos, Senhor, pelos méritos infinitos do Teu Filho. Amém.